Olá, gente que está entrando aí. O professor Tiago já vai se conectar. Vamos dar um início ao nosso debate aí, que tá bom demais. Ô, Tiago, voltamos. Vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando aí, achei bem interessante, e aí agora já está, eu também tenho um grande apego ao estudo do saneamento do processo. Na verdade, saneamento da organização. Para mim, tutela provisória e decisão de saneamento da organização do processo são, às vezes, meninas dos olhos. Né? E eu fui monografista do tema, e o nosso sistema probatório, ele é totalmente desconexo com a decisão de saneamento. Principalmente hoje, quando a gente olha a decisão de saneamento e a organização do processo, a gente vê que dos incisos que está no artigo 357, o principal não é a atividade de saneamento, é a atividade de organização da fase probatória. Por isso é que lá se diz que o magistrado tem que distribuir o ônus probatório, é lá, inclusive, que o magistrado vai dizer quais são os fatos controvertidos. Então, de fato, fica muito difícil para a gente dizer na petição, em alguns casos, até mesmo na contestação, o que é que a gente quer produzir. A gente não sabe se o ônus vai ficar o mesmo, a gente não sabe se o ônus vai ser dinâmico, a gente não sabe de nada, a gente está postulando aqui e não sabe como é que vai ficar. Então, de fato, ao correto mesmo, inclusive, eu acredito que seria que primeiro fosse delimitado o ônus, depois fosse manifestada o requerimento de produção de prova, para depois ser delimitado as demais questões. Né? Uma coisa que o nosso CPC ele é um pouco bagunçado nesse sentido aí. Vamos fazer uma brincadeira de novo, lá que eu fiz lá no início. Nossa petição inicial é um filhinho falando: mamãe, meu irmão me bateu. A sua contestação é: mãe, eu não bati. A mãe não vai falar: então prova quem bateu em quem. Como você vai provar? Você vai provar por celular, você vai provar mostrando tapa que você está no corpo vermelho, você vai mostrar por testemunha. Depende de como que você vai comprovar e quem detém essa prova. Se o estabelecimento comercial é do empresário, ele vai ter a filmagem, ele vai ter testemunha, então ele produz. Se a pessoa foi ofendida, por exemplo, na sua própria casa, quem que detém o ônus? Aquele requerente, então ele produz. Então, você tem que observar todos esses detalhes. E realmente é trazer para nossas relações mais básicas, que nada mais é que um processo. Eu discutindo com alguém, eu vou provar assim, eu vou te provar que eu fiz isso. Isso é um processo. Nada mais que um processo. A gente tem que utilizar o processo de uma forma direta para entregar o objetivo de um processo: entregar tutela jurisdicional, entregar o direito. Ponto. Colocar direito engessado, certinho, você vai prejudicar e pode prejudicar alguma das partes. E esse saneamento do processo cai nisso. Aqui a gente ainda tem juiz julgando preliminar em sentença. Pô, imagina, você acolher uma prescrição em sentença depois de 5 anos de processo, você podia fazer isso em 1 ano e meio no despacho de saneamento. É surreal. É a organização do processo. Inclusive, antes de passar por isso, aqui é uma observação do advogado aqui, Ricardo. Realmente, ele falou aqui que muitas vezes o magistrado nem fixa, a maioria das vezes não fixa, e quando fixa, fixa errado. Eu tenho casos, e eu sou um dos grandes que realmente briga por isso. A pessoa, não brigue não. Eu falei, vou brigar sim, porque isso influencia no meu contraditório. A melhor coisa do mundo, tanto para o magistrado e para os advogados, é quando você tem uma decisão de saneamento bem feita. Quando o magistrado tem uma decisão de saneamento bem feita, ele economiza muito na sentença. Muitas vezes o magistrado chega lá na audiência de vários processos, ele não sabe nem o que é que as partes vão provar. Quando ele já tem esses pontos fáticos no saneamento, na organização, ele vai lá e diz, epa, peraí, esse. Qualquer pergunta fora daquilo, ele indefere. Uma audiência que dura 1h30, discutindo balela, que já está aprovada por documento, ou que sequer é relevante, o magistrado controla e termina em 20 minutos. É bem objetivo. Né? E você ganha tempo. Você ganha tempo no processo, porque um ponto controvertido, a sentença não tem base de declaração. Porque ele sabe que ele tem que julgar. Sabe? E aí outra coisa, e é interessante, e aí entra aquela questão que começa da petição inicial. Eu não posso confundir pontos controvertidos, que é a matéria fática, com ponto jurídico. Eu teve um caso aqui em que o magistrado fez a decisão de organização. Como é a decisão padrão, defira a prova testemunhal, marca a audiência para data tal, intime-se as partes. Ponto. Não organizou nada. Não cumpriu nada, não diz qual de quem é o ônus, quando fala, diz que mantém um 373, não analisa requerimento nenhum. Aí eu pedido de solicitação de ajustes, que o 357 prevê lá no prazo de 5 dias.
Aí eu pedi, excelência, qual é o ponto controvertido? Porque isso influencia no meu contraditório, até porque eu vou instruir as minhas testemunhas e eu vou arrolar as minhas testemunhas com base nos fatos que são controvertidos. Aí era uma ação, professor, de danos morais. Ação de indenização por danos morais. Aí sabe o que foi que o magistrado fez? Acolho a solicitação de ajustes e fixo como ponto controvertido, 2 pontos, o dano moral. Resumindo, não fez nada, absolutamente nada. Eu peguei e deixei para lá, porque não ia perder mais tempo, mas não fez absolutamente nada. Gente, o que é fato? Qual o fato? Fulano bateu esse crânio? Houve xingamento? Não houve? Por que houve? Houve a traição? Não houve? Então, esses são os fatos que tem que estar lá, né? Então, isso aí já começa da petição inicial. Eu mesmo sou entusiasta, até gostei de saber que você também é, porque eu sou entusiasta desse sancionamento da organização do processo, eu tenho um amor muito grande, eu acho que ela é pouco estudada, e muito, tanto é que o tema da minha monografia, que eu fiz numa especialização, era justamente a decisão de saneamento e organização do processo, a nova perspectiva, e eu botei um título bem chamativo, da renegação à essencialidade. Porque você tinha antes ela previsto em um parágrafo do Código passado, e hoje você tem um artigo, basicamente com quase 6 incisos, com vários parágrafos, que é o 357, é outro tratamento. Então, fiquei muito feliz aí. Professor, último inciso aqui de petição inicial, é a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. E aí, como é que a gente interpreta isso? Assim, eu acho interessante o autor já falar que tem interesse de uma audiência de uma composição. Só que eu acho, o problema para mim aí não está no autor falar que quer audiência. É obrigar a audiência quando um não quer. Aí ela não vai servir para nada. Porque se na contestação o réu já fala eu não quero e o juiz marca a si mesmo, o réu vai chegar na audiência e falar eu não quero. Por que você vai marcar audiência? Sair do escritório, levar cliente, muitas vezes o cara é de fora, é desnecessário. A utilização da composição, do acordo, a mediação, diversas outras formas que estão surgindo. Esses dias no Instagram me perguntaram sobre o uso do direito sistêmico na mediação. Acho fantástico usar todas as ferramentas, desde que ambas as partes tenham interesse. Se um não quer, não adianta o juiz sentar e ficar falando meia hora que não vai fazer. Concordo, perfeito. Maravilha, maravilha. Acho que aí carece de comentários. Eu plenamente faço as suas palavras. Pronto, então, dos incisos 319 nós terminamos, e aí vem um outro artigo, que também é requisito da petição, que diz que a petição inicial tem que estar instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E aí a gente tem que fazer aqui um parênteses, né? A prova documental, segundo o 434, ela também tem que vir na petição inicial. A pessoa que, se quiser se desincumbir do ônus probatório mediante prova documental, como regra, tem que juntar na petição inicial. Mas aí o 320, ele diz que a petição tem que ter os documentos indispensáveis. E aí a pergunta que eu faço ao professor para esclarecer, né? Como é que eu interpreto, então, esses documentos indispensáveis? É a mesma coisa que prova documental, naquele 434, ou é outra coisa? Esclareça aí para o pessoal. Eu entendo que esses documentos que ele fala aqui, indispensáveis, obrigatórios, está falando de procuração, se é uma pessoa jurídica com contrato social, para verificar quem assina a procuração tem poderes para isso, né? Seria mais ou menos nesse sentido. E documentos indispensáveis, que você tenha conhecimento. Aquele produzido antes de você ajuizar a sua ação. Aqui tem que tomar cuidado com aquele que em filme acontece muito, ou em novela. O cara chega na audiência, arranca um documento da pasta, fala, tá aqui, ganhei a ação. Não, meu amigo, você perdeu a sua ação agora. Porque esse documento você já tinha que ter juntado no processo. Você perdeu a principal prova. Né? Seria mais esse aspecto. Todas as provas que você já detém conhecimento, detém sua posse, junte. Mas eu descobri esse documento depois. Comprove que você descobriu depois e junte ao processo pedindo intimação da outra parte contraditória. Show. E tudo. Agora, esses indispensáveis, para mim seria procuração, contrato social, esse sentido. Aí que surge aquelas aberrações que o juiz faz. Comprovou endereço, título de eleitor, sei lá o quê, que time que torce. Aí ele começa a exigir cada coisa que a gente imagina. Maravilha. Né? Show de bola. Inclusive, é aquela questão que a gente falou. Comprovando em residência não entra nessa espécie de documento indispensável. Fez uma colaboração legal aqui, ó. Vendo o que eu falei, ó.
Isso. Né? Isso, a prova nova. O 435, ele sempre deu aqueles exemplos para os alunos. Gente, às vezes, tem um caso em que a pessoa comprova o justo impedimento, né? A pessoa, por exemplo, foi roubada, tem lá a prova do roubo, depois ela recupera esse documento. Mas aquela cena de filme mesmo aí não é para acontecer no direito brasileiro. Eu já vi muita gente, já vi um caso na audiência, que o advogado chegou, excelência, aqui eu dou um vídeo para juntar. Primeiro, olha só o que ele fez. Primeiro ele perguntou a testemunha, e a testemunha deu a versão dela dos fatos, e aí ele pegou e falou, isso é verdade? É. Excelência, agora eu quero requerer a prisão dela por falso testemunho, porque eu tenho aqui um vídeo para provar isso. Aí o juiz olhou para ele e falou, tá no processo, doutor? Que parte? Não, estou juntando agora. Aí falou, o vídeo é novo? Não, gravado tal. Falei, sim, porque o senhor não juntou por quê? Na hora eu não sabia dizer o porquê. Perdeu, sabe? Doutor, não vou nem abrir, indefiro, por inclusão. Deveria ter juntado antes. Então essa regra aí é de extrema importância para todo mundo. E documentos indispensáveis é justamente isso, procuração... Só um adendo, eu tenho um processo que é uma discussão indenizatória, constrangimento em assembleia de condomínio, que tem 24, todo dia tem uma, né? Ofensas em condomínio, tal. E a minha cliente foi ofendida. E ela me procurou, entramos com a ação, fizemos tudo certinho. E na hora de provar, eu falei, ó, a única coisa que eu tenho aqui é testemunha. Você consegue pessoas que estavam na assembleia? Consigo sim, tal. Levou. No dia da audiência, falou, doutor, achei um áudio do dia aqui que eu gravei. Por que o senhor não junta? Porque você perdeu a sua principal prova. Era a sua principal prova. Você ganhou o processo com isso aqui. Só que você tinha que ter me dado isso lá no início. Se eu junto esse áudio na petição inicial, você ganhou a ação. Agora, a gente não sabe se vai ganhar. Tem que tentar comprovar. E aí entra esse perfeito exemplo. Então, uma prova que ela tinha, perdeu, achou depois, perdeu a possibilidade de usar. Nesse caso, é um clássico exemplo da aplicação da boa-fé objetiva. Veja, ela poderia até, no seu intelecto, não estar de má-fé. Mas a conduta exigida no processo é de que as provas produzidas, pré-constituídas, né, invariavelmente sejam juntadas na petição ou na contestação. Nem juntou, porque obviamente ele não vai até olhar para a cara do juiz e aí a fama não vai para o cliente. Essa fama vai para o advogado. Eita, esse advogado daí é aquele que gosta de dar aquela nulidade da algibeira, aquele jeitinho, né? Então aí é aquela questão, realmente, eu também, nessa situação, se eu ver que é uma coisa que vai prejudicar a minha imagem profissional, aí você não faz. Né? E documenta tudo, viu? E aí é interessante o advogado documentar tudo, para depois essa cliente ou alguém não dizer, o advogado perdeu porque não juntou o documento, foi culpa dele. Não, documenta tudo direitinho, envia e-mail, esse documento não foi juntado por causa disso, dá o recebido, né? Até para se proteger. Eu acredito que na faculdade, né, professor, a gente acaba não sendo preparado para essa relação advogado-cliente. Mas não é só fazer o certo, né? Parecer também que está fazendo certo. E o primeiro contato do seu cliente, aquele atendimento, você tem que ter uma ficha muito completa, perguntar e escrever tudo e dar para o cliente assinar. Falou, você me entregou tais documentos hoje, dá para o cliente assinar, porque futuramente ele não pode falar, eu te entreguei. Não, entregou, tá aqui, você não assinou que você me entregou esse aqui inicial. Maravilha. Professor, e aí, como você já falou de contrato, tem um requisito específico também, dentro dessa lógica que em algumas determinadas ações, né, principalmente alguns procedimentos especiais, você vai ter um ou outro requisito além na petição inicial, tá? Ou então alguma condição específica na ação. E aqui no Código, no 330, parágrafo 2º, você tem um requisito trazido pelo Código vigente, que é justamente nas ações revisionais. Aquelas famosas ações revisionais, a pessoa comprou um carro financiado, comprou uma casa financiada e quer fazer aquela revisional, quer discutir a abusividade dos juros, etc, etc. Beleza. Era muito comum, e ainda é, a pessoa ajuizar a ação revisional e dizer ao cliente, olha, não precisa pagar não, porque como você ajuizou a ação revisional, você não vai estar em mora até o magistrado decidir a ação revisional. Só que tem um requisito aqui do 330, parágrafo 2º, que fala especificamente, né, sobre um dever de cooperação, de dizer o valor, e também fala sobre uma eventual obrigação de continuar adimplindo, né, essas parcelas. E aí, como é que a gente interpreta aí esse parágrafo 2º, 330? O senhor tem muita, você tem muita ração revisional por aí, em Mato Grosso? Tem bastante, tem. Primeiro, só antes que já recebi algumas mensagens aqui, cuidado com esse Mato Grosso, viu?
taxa de alforno vai crescer, hein? Mato Grosso do Sul. Rapaz, a turma aqui briga, hein? Do Sul, é do Sul. Teve um cantor, esses tempos atrás, veio fazer um show aqui, mandou o Mato Grosso no show, começou a ser vaiado, não fez o show porque não conseguiu. Eita, poxa, tá Mato Grosso do Sul. Bom, só uma brincadeira para minimizar. Acho o seguinte, a ação revisional, elas não acabaram, elas mudam de forma, né? Tem um amigo meu, um colega nosso, o Leandro Provenzano, postou, eu acho que tem uns 2, 3 dias falando sobre isso, exclusivamente sobre isso, que as revisionais mudaram o tipo, mudaram a forma, né? E assim, nessa questão do pagamento, tem que continuar pagando, a medida mais amoldada, mais indicada, seria aqueles pagamentos em consignação. Né? Você vai juntar juntamente sua petição, seu pedido de consignação, e já vai juntando todo mês o depósitozinho lá. Maravilha. E aí é um cuidado do advogado, de juntar todo mês. Porque o que acontece? O cara pede o pagamento consignado, o cliente paga consignado todo mês e o advogado não junta. Aí vai chegar no final do contrato, aí vai chegar no final do processo, o juiz não considera seus pagamentos porque não tem uma comprovação no processo. Não está no processo, não existe. Né? Então tem que ter um cuidado aí do trabalho do advogado. Então, juntar todo mês, informar. E nesse caso seria até uma consignação, não pelo procedimento especial, mas uma consignação incidental. Né? Você incidental. O banco ele não vai recalcular, não vai gerar um boleto para você. Então seriam as opções, né? Ou você faz, e aí daria muito trabalho ficar fazendo consignação extrajudicial de parcela por parcela, o mais comum é o quê? Você, nesse mesmo processo, está depositando os valores, e aí o banco fica facultado ou não levantar, e aí daquele valor que você deposita, você não tem mora. Se o magistrado posteriormente julgar procedente, já está pago. Né? E aí esse é o problema, porque se você não pagar, e depois o magistrado revisionar, digamos que ele diminui de 1.000 para 600, né, professor? 1.000 para 500, então, nesse caso daí, você vai estar em mora do mesmo jeito. Porque você poderia pagar e não pagou. Ah, mas eu não estava revisionado. Mas a lei dá a forma e diz o dever de você continuar pagando. Né? É aquela questão aí de você não gerar, né, uma perca, né, para outra parte. A gente tem também de boa fé para o banco também estar recebendo o seu crédito. Uma outra observação que de petição aqui dos incisos, esses são os principais. Professor, tem mais algum aí que o senhor queira abordar? Não, acho que é isso mesmo. Isso. Eu queria só fazer uma distinção que eu queria ter feito antes, e eu acho de extrema relevância para quem estiver assistindo aqui, que é a tecnia que eu vejo bastante. Existe uma distinção muito importante entre pedido e requerimento. Tanto é que na petição, no final, nós falamos pedidos e requerimentos. E no português... Questão de prova minha. Foi? Coisa boa. Então estamos na mesma linha. Direto isso. As pessoas são acostumadas a tratar pedidos e requerimentos como sinônimos. E aí eu vejo muitos equívocos, principalmente quando falamos em tutela provisória. O que mais se vê é a pessoa ajuizar a ação da obrigação de fazer cumulado com pedido de tutela antecipada. Gente, pedido é o mérito, é o objeto litigioso do processo. As demais postulações feitas ao juiz, que tem caráter processual, não é o objeto litigioso, não deve ser chamado de pedido, mas de requerimento. Então, para mim, tutela antecipada, pelo grau de acessoriedade que ela tem em relação ao objeto litigioso, não é pedido, para mim é requerimento. Você faz uma ação com requerimento, tutela provisória antecipada. Justiça gratuita não é pedido, é requerimento. Então, isso aí é uma tecnia, né? Isso influencia também, as pessoas são viciadas. Por exemplo, se o magistrado indeferiu uma tutela provisória, isso não é julgamento de mérito, porque não é pedido, e pedido é sinônimo de mérito. Por isso que o pessoal fica discutindo, por exemplo, estabilização da tutela antecipada. O pessoal discute muito se a extinção com mérito é sem mérito. Não tenho dúvida em dizer que é sem mérito. É só você lembrar da distinção de pedido e requerimento, que pedido é sinônimo de mérito e requerimento não é. E como é que você cobrou aí essa questão? Me diga aí os índices de acerto. Tem mais acerto bastante, porque eu bato bastante em cima. Na tecla, né? Bato bastante. Inclusive, essa questão da tutela aí, se é pedido ou requerimento, outra coisa que eu bato muito em cima é quando me vem chamar a tutela de liminar. Eu quero tacar o vadimeco na cabeça do cara que fala isso, eu quero morrer. Porque tutela é uma coisa, aí sim é um pedido. Pedido de liminar, aí sim é um pedido.
É porque você está fazendo o pedido para se analisar aquela sua tutela, alguma coisa, antes de manifestação da parte contrária, antes de abrir o contraditório, né? E o código traz expressamente com um pedido, né? O pedido liminar. Então, aí, mas eu comungo da mesma ideia. Pedido é uma coisa, requerimento é outra. É outra. Eu mesmo tutela provisória... Pedido mérito, requerimento... E o erro é que o próprio código, em várias partes, ele comete esse equívoco. O legislador, ele comete. Não é porque o legislador errou que nós iremos errar. Essa questão de liminar mesmo, eu sempre falo, gente, liminar não é a tutela em si, liminar é o momento em que se analisa, né, o senso comum. Eu sei que tem divergências, há quem defende que liminar, até estava conversando com o professor Marcelo Ribeiro sobre isso, que tem gente que defende que liminar é um tipo especial de tutela provisória, porque, por exemplo, na lei de mandato de segurança chama de liminar, mas o Código fala especificamente isso. Quando fala que a tutela provisória será concedida liminarmente ou após justificação prévia, liminar é um momento. Liminar, a própria origem é o quê? Porta de entrada, é começo. Se for inaudita, altera pares, é liminar. Se não, não é. Quem é meu aluno sabe que eu tiro até ponto disso. Colocou lá o nome da ação com liminar, eu tiro o ponto na hora. Porque não é com liminar, é com tutela. Se Maravilha. Quiser colocar liminar, coloca em caráter liminar ou com pedido liminar. Maravilha. É mais uma atrocidadezinha aí que a gente acaba cometendo de erro, pedido e requerimentos. Né? Maravilha. Professor Tiago, acho que a gente conseguiu exaurir aí dentro da nossa proposta o que a gente queria passar para o pessoal. Deixa eu ver se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento de mandar. Lendo aqui um comentário do grande doutor Madureira, falando o seguinte: o primeiro juiz da causa é o advogado. Correto. Calamandrei já falava que o advogado era o sanitarista do processo. Advogar é muito mais, né, professor, do que litigar. Advogar é ter um senso realmente de resolução, né, de evitar que demandas, como auxiliar da justiça, evitar que demandas necessárias cheguem ao judiciário também. Né? Então, perfeito. Sim. Comentário aí do Madureira. Então, professor Tiago, já iniciando aqui meus agradecimentos, muito obrigado. O professor Tiago aqui é um cara realmente muito competente, acompanha os vídeos dele, só o bate-papo aqui de alto nível, aqui, tendo ele aqui comigo, já demonstrou isso. É um grande professor também lá, técnico, e quem não seguiu ele lá, vai lá, advogado Tiago Saib, né? Saib, é assim que se pronuncia? Isso. Vai estar lá, ele faz vários desafios, tanto tema de direito material como direito processual. Então, professor, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, estar ajudando aqui todos os alunos, os profissionais que se conectaram conosco, que vieram, os que passaram, os que ainda estão. Espero ter mais projetos com você, né? Que essa aí união Mato Grosso do Sul e Sergipe, né? Permaneça, né? Aqui nós já tenho falado com você, a Sociedade Sergipana de Processualistas, que está aberta aí a parceria, inclusive com a comissão, né? Caso queira, de processo civil aí do MS. E muito obrigado mesmo por aceitar meu convite, espero tê-los em outros projetos, né? Vou deixar o senhor dar um alô para o pessoal. Queria agradecer e muito, principalmente o nível de assunto, fundamentação que você traz, é absurdo, é impressionante. A forma que você fala, muito legal, você traz muito conteúdo, muita bagagem, é muito legal o bate-papo com você sobre o processo, e graças a Deus o Instagram trouxe essa possibilidade. Quem puder, me segue aí no Instagram, segue também a nossa comissão do CPC, coloca, acho que é CPC ou ABMS, lá também tem bastante vídeo explicando, falando de diversos assuntos. Nós estamos aqui com um desafio do CPC-MS, que a gente está falando de vários assuntos de processo. Eu falei sobre ato processual, já teve sobre o ônus dinâmico da prova, né? Já teve hoje, agora eu vou esquecer. Eu acho que foi sobre, acho que eu vi, foi sobre, deixa eu me lembrar aqui. Vá falando aí que eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Eu não consigo pegar aqui agora, porque o celular está aqui. Já teve vídeo hoje, então tá bem legal, tem bastante conteúdo. E esse momento de pandemia, eu queria até destacar o que o Instagram, para mim, melhorou nessa questão. Se você abre esse horário, a nossa concorrência foi desleal. O que tinha de gente surreal de gabaritada falando ao mesmo tempo que a gente, e sobre assuntos muito legais de economia, direito, de engenharia, de tudo. Então, eu acho bem legal isso aí. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal fazer. Já podemos marcar a próxima, que aí vamos fazer direto, que é bem, bem legal. Maravilha. Então, professor, muito boa noite, até a próxima e estaremos juntos. Quem não seguiu o professor, siga. Obrigado a todos que participaram. A live vai ficar... A sua esposa aí elogiando, olha. Isso aí não vale, né? E ela reconhece que é tendenciosa. Ela é parcial, mas ela fala a verdade.
Então a live vai ficar salva no IGTV do meu Instagram, vou deixar lá por 24 horas. Então quem quiser conferir depois, os seus alunos, os meus alunos, podem ir lá, inclusive a Estácio está pontuando, né, quem fizer o relatório. Isso né, vai estar lá isso, vai estar lá salvo no IGTV. Então dê essa força aí pra gente e até a próxima com outro tema. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.